As nossas saudações para todos aqueles que a partir de agora estão connosco no nosso habitual Evangelho no Lar. Vamos iniciar, como habitualmente, avisando ou chamando a atenção dos que estão connosco, das famílias, para não se esquecerem da água, dos copos, para que os nossos benfeitores espirituais possam fluidificar, magnetizar. E como habitualmente, iniciamos o nosso Evangelho com um cântico. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde os seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo que não vivem nosso ideal, dá-lhes a paz e amor profundo e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que o bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor.
Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para ouvirmos e aprendermos um pouco mais das Tuas mensagens, Senhor, para podermos pôr em prática na nossa vida, no nosso dia-a-dia, para melhorarmos a nossa reforma íntima. Que os nossos familiares e amigos possam estar nesta noite a ajudar-nos, se puderem, claro. E que nós possamos ajudar aqueles que mais precisam. Primeiro sermos ajudados para depois ajudar. Obrigada mais uma vez. Nós te agradecemos. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, a porta é estreita, itens 3, 4 e 5. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E muitos são os que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Alguns fizeram-lhe esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão entrar nela e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá o choro de ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis expulsos de lá. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, de setentrião e do meio-dia, que terão lugar no festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 8, versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque são numerosas as más paixões e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. A da salvação é estreita, porque o homem que a quer atravessar deve fazer grandes esforços consigo mesmo para vencer as suas más tendências, e a isso poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Estas palavras devem, pois, entender-se como sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se terá tornado culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves semeados no caminho, porque essa porta tão estreita que só poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Assim é que, com a inusidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a interioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte alarga-se, faz luz sobre os pontos mais obscuros da fé.
O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Somente então se pode compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nosso livro Vem Comigo, escrito por nosso irmão Arnaldo Costeira, psicografado por Maria Teresa de Magalhães. Privilégio. Não esperes entrar pela porta larga no reino de amor que Jesus nos prometeu. A vida é luta tenaz. Na vida do Espírito, nada se compra, nada se vende, tudo se obtém com esforço e mudança interior. É fácil propor negócio aos mensageiros da caridade, porque é fácil oferecer o que é perecível, porque emprestado e não oferecer o que se deve ser, porque o esforço é bem maior e exige a expulsão dos vendilhões que nos invadiram ou que adquirimos com prazer. Tudo em espírito se adquire com esforço. Oferece essa luta de modificação e nada precisarás de pedir, porque tudo virás a ter. Entrar pela porta das facilidades está vedado a todos nós, porque a porta está fechada, e só teremos acesso pela porta estreita do sacrifício e da caridade para com todos. Por isso, não esperes benesses, sem nada fazer para o mereceres. Deus a tudo provê, quando cada um o merece. Mas não pode dar a quem nada faz para o merecer. Assim é a sua justiça infinita. Nas duas leituras que nós podemos acompanhar, temos aqui a clareza que a doutrina espírita nos traz sobre a reencarnação, sobre a oportunidade e da bondade de Deus que nos convida para nosso caminho, a nossa caminhada rumo à perfeição. E quando nos fala sobre a porta estreita, muito mais raciocinamos sobre as oportunidades que Deus incessantemente dá a cada um de nós. E essa escolha é uma escolha individual e cabe a cada um de nós buscar essa clareza, é o convite que Jesus nos deu, nos fez durante a sua passagem aqui na Terra. Ele nos mostrou, ampliou os nossos horizontes para além da nossa existência e mostrou-nos, nos convidou-nos a falar do reino de Deus. E que reino é que esse? Que verdadeira vida é a vida que traz como base o amor e a caridade. E se nós, pouco a pouco, tomarmos ciência dessa base que nos fortalece a caminhada, vamos tirando de nós esse véu. E o que mais dificulta os desafios para sairmos da porta larga, das facilidades que o mundo nos traz, é, primeiro, tomarmos consciência das limitações que cada um de nós traz. E se nós nos concentrarmos somente nesta vida, pouca esperança se faz, mas a partir do momento que nós confiarmos na bondade de Deus, compreendermos que a nossa existência terrena é um passo na longa caminhada rumo à verdadeira vida que traz a paz, que traz a tranquilidade, que traz a harmonia e a integração entre todos nós. E o maior desafio é lidar com os nossos vícios, que são eles que claramente e facilmente nos levam para a porta aberta. E essa porta estreita requer de nós, como o próprio Evangelho diz, sacrifícios. Muitas pessoas questionam por que muitos cristãos passam por sofrimentos atrozes, enquanto outras pessoas na sociedade têm as suas benesses e vivem de facilidades. Mas essa consciência da nossa existência, das múltiplas existências de nossas vidas, é que nos
faz abrir o nosso coração para, primeiro, reconhecer nossas próprias imperfeições e, pouco a pouco, alimentarmos em nós essa esperança de que é possível melhorarmos-nos. Muitas vezes, durante nossa existência, só vimos conflitos, mas se nós compreendermos que não devemos culpar ao outro e nem a Deus, é simplesmente a continuação daquilo que nós um dia plantamos. Então, temos aqui, no dia de hoje, na vossa casa e aqui conosco, uma oportunidade de agradecermos incessantemente, porque Deus nos permitiu essa oportunidade de renascer, de reparar os erros, de reencontrar aqueles irmãos que foram nossos inimigos no passado e que, pela bênção divina, no nosso lar, nós temos a oportunidade de fazer crescer em amor, em relacionamento. Recebemos na nossa família aquele como filho que, no passado, pode ter sido aquela criatura que eu um dia fiz muito mal e pedi a misericórdia de Deus que viesse. Então, a porta estreita e a porta larga se dá quando nós superarmos gradativamente as dificuldades que nós temos e, pouco a pouco, darmos passos e junto. E não se faz de outra maneira senão abrirmos em amor, em misericórdia, em compreensão, em ouvir o próximo, em compreender que ele, tanto quanto eu, temos imperfeições e que nos comprometemos com Deus e com os nossos amigos na espiritualidade de virmos juntos para reparar. Então, essa ponte, essa alegria se faz gradativamente. Não é numa única existência, mas que nós possamos juntos, aqui como irmãos, tanto no movimento espírita, como no nosso lar, como no nosso trabalho, nós temos hoje e reencontramos aquelas criaturas com as quais nós precisamos aprender uns com os outros e crescer. E esse convite passa pela nossa reforma íntima, que significa simplesmente ter coragem, reconhecer e dar passo a passo nessa jornada. Quando nós começarmos a esquecer de nós e trabalharmos para o benefício do outro, nós vamos, pouco a pouco, chegar um dia a encontrar o Mestre Divino que esteve entre nós, que semeou, primeiro com os seus discípulos e depois com todos aqueles que depois, quando ele voltou para o plano espiritual, ele seguiu guiando. E que nós possamos manter os nossos corações ligados a Ele e a esses incansáveis trabalhadores, porque cada um de nós, pela misericórdia de Deus, tem um anjo da guarda, tem um protetor que nos orienta, que não desiste de nós, assim como nós também não desistimos dos nossos filhos. Muitas vezes nós também nos desviamos e os nossos pais não desistiram de nós. Então, que nós possamos ter alimentado essa vontade da vida e a vontade de, pouco a pouco, nos libertarmos das tentações, mas, acima de tudo, olharmos para a frente, para o futuro. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada. Se nos lembrarmos, ou se melhor observarmos as mensagens divinas que têm sido apresentadas ao longo dos tempos a toda a humanidade, constatamos todos nós que as mensagens são muito simples. As grandes lições da vida trazidas pelos espíritos nobres, já no tempo de Moisés, mas particularmente no tempo de Jesus, cingem-se a expressões muito curtas, mas que têm uma simbologia espiritual muito profunda. É natural que esses espíritos mais avançados, mais elevados, atendendo à sua altitude de conhecimentos, de sabedoria, tentassem,
traduzir em mensagens curtas, em palavras curtas, uma informação que é aquela que nós agora vamos tentando descortinar. Sabemos que ao longo dos tempos estas mensagens foram trazidas em períodos longos, separados, em consonância com aquilo que eram as próprias evoluções terrenas. Foi necessário, conforme Jesus prometeu, enviar o Consolador para nos esclarecer todas as coisas, lembrar a doutrina dele e esclarecer todas as coisas. As instruções que ouvimos, ou a instrução que ouvimos, focando os 3 pontos do Evangelho, é uma instrução, de facto, com toda a profundidade e com toda a necessidade de ser por nós atendida e lida mais do que uma vez. Por ela, percebemos que a porta estreita é uma porta simbólica. É aquela porta que nos vai um dia permitir conhecer mais e melhor aspectos fundamentais da vida do Espírito. Somos espíritos. Fomos criados por Deus, que é Espírito, simples e ignorantes, e temos, ao longo das vivências multimilenares que vamos realizando, temos que vir aprendendo, conhecendo, o contacto diário na família, na sociedade, tudo aquilo que são os deveres que temos uns para com os outros. Sabemos, por isso, através dos tempos e pelas instruções espirituais, que há pontos fundamentais, divinos, leis, especiais para que cada um de nós as interprete, as coloque no seu pensamento e as coloque como meta para podermos um dia perceber melhor o que é a divindade. É por isso que as instruções dos Espíritos, no nosso livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, trazem essa fecundidade de esclarecimentos que nós todos precisamos de tentar compreender. Por ali percebemos, através da codificação, por exemplo, que o mundo terra é um mundo de expiação e provas. É um mundo onde o atraso espiritual é profundo, é muito disseminado. Poucos espíritos reencarnam na Terra com altitudes espirituais superiores. São poucos os exemplos ao longo da história, mas eles existem, precisamente porque vêm ajudar-nos a compreender todas essas leis sublimes que nos são colocadas. Leis que temos que compreender. Sendo leis muito curtas, são leis imprescindíveis para o nosso crescimento, sobretudo, crescimento espiritual. E se formos capazes de interpretar essas leis e, principalmente, as pusermos em prática, estaremos no caminho que nos vai levar à tal porta estreita. Ela é estreita porque, de facto, nós não damos muita atenção àquilo que são as orientações, realizamos aquilo que são os nossos atos, os nossos comportamentos, a nossa sociedade, de acordo com os nossos ímpetos interiores. Todos aprendemos as coisas boas, mas aprendemos também aquelas que não são boas. E pela nossa ignorância ao longo dos tempos temos enraizado, encostado em nós próprios mais as coisas más do que propriamente as coisas boas. Estamos no tempo, se quisermos, todos nós, toda a humanidade, através do Consolador, poder interpretar agora e entender como é que podemos passar a tal porta, a porta de que falam estes textos que ouvimos, que é uma porta simbólica, como dizíamos, mas absolutamente compreensível, porque só passará por ela aquele que for capaz de cumprir. E vejamos com os 2 principais mandamentos, aqueles mandamentos que Jesus colocou como meta fundamental para chegarmos aos estados celestes. Amar a Deus, que é Espírito, e amar o próximo como a nós mesmos. São 2 orientações que reúnem toda a lei e os profetas,
pois nós nem assim, nem as lendo, as conseguimos pôr em prática. Está na hora, o convite está feito. Jesus esteve cá há mais de 2000 anos, trouxe a mensagem, temos-la ouvido ao longo destes séculos e continuamos indecisos, muitos de nós. A indecisão, a indefinição e a prática constante daquilo que é o contrário das leis tem-nos arrastado para o mundo de expiação e provas onde nos encontramos, que está em transição e para o qual nós todos temos que nos preparar para a próxima etapa. E essa preparação é feita individualmente. Todos temos que ser capazes, e somos capazes, de atingir a meta, de passar a porta estreita, sendo para isso convidados por Jesus para seguir a sua doutrina e para a colocar em prática de acordo com aquilo que são os ensinamentos que os imortais nos têm trazido. Gratidão, meu Jesus, gratidão por estarmos aqui, pertencermos à tua casa, à tua família, onde tantos ensinamentos nos são transmitidos. Ajuda-nos, Senhor, a sabê-los pôr em prática, ajudando o irmão que precisa de um carinho, de uma palavra, de um sorriso. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, ajuda-nos a mudar o nosso interior, para que possamos ser aqueles contemplados de passar na porta estreita, Senhor. Sabemos que tem que ser com muito sacrifício, muita tolerância, muita paciência, não havendo ódios nem invejas. Senhor, ajuda-nos no nosso aperfeiçoamento espiritual. Ajuda todas as famílias que sofrem, todas as nossas famílias, todos os trabalhadores que estiverem com problemas, Senhor. Dai paz ao mundo, um mundo tão conturbado, Senhor, pondo no coração dos políticos uma centelha do vosso amor. Ficai conosco, Senhor, e dai-nos essa força que tanto precisamos. Obrigada, meu Jesus. Sensacional. Página 25. Travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço carente de luz. Tu és a luz que há para nós, tu
Nos momentos finais deste nosso Evangelho, desta semana, e lembramos aquilo que habitualmente fazemos. Os textos que lemos, por cada semana, vêm publicados no nosso Jornal Espírita. O Jornal Espírita pode ser adquirido, se assim for entendido, para aqueles que nos ouvem, para melhor seguirem os textos que aqui são comentados. Podem ser pedidos através do jornalespírita@gmail.com, onde poderão informar-se daquilo que são as condições de recepção do jornal. Também temos lembrado que este momento de intercâmbio, deste momento de reunião de família, e tendo em conta os considerandos que vamos fazendo em torno do Evangelho, das leis superiores que nos orientam, é sempre importante que as possamos colocar em torno da nossa própria vivência, das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios pontos de vista, de dúvidas, e é uma conversa amena, instrutiva, que talvez possa também ser conduzida e continuada juntamente com os dizeres do Evangelho de cada semana. É uma sugestão que fazemos, que deixamos sempre, porque é importante que tenhamos tempo também para conversar sobre as coisas do lar, sobre as coisas da família e às vezes sobre as coisas da sociedade. Aqui nos vamos despedir, sem deixar de referir que estaremos de novo amanhã por mais uma palestra através da internet, quarta-feira, e estaremos sexta-feira e segundas-feiras, como habitualmente, da nossa associação, em palestras habituais, presenciais, para se quiserem acompanhar-nos nos próximos dias. Que a paz do Senhor, que a paz de Jesus e a paz dos bons espíritos que normalmente acompanham estas nossas reuniões familiares e outros, também possa continuar a deixar-nos um ambiente favorecido com as suas vibrações de paz, com as suas presenças benéficas, trazendo-nos aquilo que é a pacificação do ambiente que todos nós precisamos tantas vezes durante os dias de trabalho difícil que vamos tendo aqui na Terra. Que a paz de Jesus continue com todos vós.